boa tarde, bem-vindos a mais um Sala dos Professores. Uma saudação especial para o pessoal que nos ouve pela Rádio Conexão, pessoal que nos ouve pela Rádio Nova Salvador, também pelo YouTube, pelo Spotify ou por, sei lá, porque a gente está contando na sala de aula o que aconteceu hoje para você. Jordano, boa tarde. Boa tarde César, boa tarde Diogo, boa tarde aos nossos ouvintes. Estamos de volta, faz tempo que a gente não vem, né? Faz tempo, a gente falhou miseravelmente numa semana. Falhamos uma semana e acho que da última vez ainda fazíamos propaganda do vestibular que já acabou. Então, se você não se inscreveu no vestibular, você se deu muito mal. Mas você poderá corrigir esse erro no final do semestre. Exatamente. Bom, hoje a gente trouxe um tema mais atual e mais urgente, talvez impossível, porque anteontem, dia 5 de agosto, encerraram as convenções partidárias em todo o Brasil e agora a gente, nos próximos dias, né, até o dia 15 oficialmente, tem o prazo para que todos os partidos registrem as suas candidaturas, né? Então, a gente tem assim, mais um marco importante na corrida eleitoral das eleições gerais de 2026. Então, o tema do programa de hoje, Jordano, Diogo, Vintes, são as eleições. A gente vai falar um pouco sobre as regras eleitorais, vai dar alguns, não conselhos, mas vai falar um pouco sobre em quem que a gente vai votar esse ano, né? A gente não vota esse ano para prefeitos, a gente vota esse ano para outros cargos. Então, vamos explicar um pouco o que cada cargo faz. E vamos também te ajudar a não cometer crimes eleitorais, né? Vamos dizer também o que não é permitido fazer agora nas eleições. Exatamente. A gente está naquele momento de transição, porque as eleições gerais do Brasil coincidem sempre com a Copa do Mundo. Então, a gente tem a Copa, que é o momento em que as pessoas confraternizam e se abraçam, e se dão bem, e torcem juntas. E aí, agora a gente passa para o momento em que você começa a brigar com sua família. Então é muito importante que a partir de agora, todo almoço de domingo, você confronte o seu... Não, por favor, né, pessoal? Não vamos fazer inimigos, mas é um momento um pouquinho mais conturbado do que a Copa do Mundo. Com certeza. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Eu sempre pensei, e ainda penso, né, se não é proposital que marcaram as eleições gerais em ano de Copa do Mundo, né? Porque parece que logo antes das eleições, então logo antes de uma coisa muito importante a nível nacional, você tem um mês onde o assunto é qualquer outro menos Sim. política, né? Então Parece é um assunto que domina, né? Parece eu acredito que não tenha sido, porque isso foi depois da emenda constitucional da reeleição, né? Não Sim. era para ser assim. Sim. A gente teve eleições em 89, era para ter a outra eleição em 94, depois 99. Isso. E isso foi alterado com a emenda, mas assim, foi bastante conveniente de alguma maneira. De alguma forma, eu acho que... Eu acho não, né? Existem pesquisas muito interessantes, mas isso com certeza influencia em alguns resultados eleitorais, né? É possível. O povo pode ficar mais ou menos contente em alguma região, com algum tipo de político específico. Então, com certeza, você ter Sim. a eleição no momento da Copa do Mundo deve influenciar o ânimo do eleitor. Eu estava indo atrás disso um tempinho atrás e não existe um estudo que crave que existe a relação de causa e efeito, porque isso é muito complicado, né? São fatores muito dispersos que contribuem na escolha do voto, mas existe a suspeita por parte de alguns pesquisadores de que sim, tem alguma influência, porque acaba influenciando na percepção de felicidade da pessoa. Um resultado muito bom num evento como a Copa do Mundo pode deixar a pessoa mais feliz por ser brasileira, por exemplo. E aí você tem a impressão de que as coisas andam bem e de que as coisas funcionam bem por conta disso. E o nível de otimismo, né? Você está mais, eventualmente, disposto a alguma mudança também em direção, talvez, a uma mudança que você talvez tenha um pouco menos de medo, você fica com menos receio das coisas, porque agora você está mais feliz. Sim. Por causa de uma vitória na Copa do Mundo, então mais aberto a grandes mudanças, né? Mas claro que isso importava só quando a gente era bom no futebol, né? Agora que nós não somos mais bons no futebol, tanto faz. Isso importa muito pouco. Isso importa muito pouco. Bom, então, primeira coisa, para quem nos ouve, especialmente para quem é nosso aluno, recém-saído do ensino médio, talvez, e ainda não votou em eleições gerais, a gente vai começar falando, Jordano, sobre em quem que a gente vai votar esse ano.
em quem que a gente vai votar esse ano. E olha só, tem uma pegadinha esse ano na urna, porque a pessoa vai votar para um determinado cargo e aí vai aparecer para ela votar de novo naquele cargo, então ela vai pensar que o seu voto não valeu e que deu algo errado, é isso? Fiquem atentos que a urna não quebrou, né? A urna não quebrou. Então, os nossos votos esse ano, para você que está completamente desinformado, que nunca ouviu falar disso e que talvez esteja um pouco chateado por ter que sair de casa no domingo para apertar aqueles botõezinhos... Mas o barulhinho é muito satisfatório. O barulhinho é legal. Você começa votando para... Deputado federal. Deputado federal, muito bem. O que é, na minha visão, um erro, porque me parece que você deveria votar antes para deputado estadual, para ter uma certa progressão nos cargos. Eu falei de cabeça, mas é deputado federal. É deputado, né? federal. Deputado federal. Então você começa votando para deputado federal, depois você vota para deputado estadual, e aí depois é que acontece esse fenômeno do voto que você talvez pense que é repetido. Você vai votar 2 vezes para senador esse ano. Por que, César, 2 vezes? Porque o senador, ao contrário do deputado estadual e do deputado federal, não é um voto proporcional, é um voto majoritário. Então você escolhe o senador do seu estado, né? E cada estado tem 3 senadores. Numa eleição você escolhe 1 e na outra eleição você escolhe 2. Essa eleição nós escolhemos 2. Então a gente pode escolher 2 senadores. Então imagina que o voto para Senado é como se fosse o voto para presidente, é como se fosse o voto para governador. A gente escolhe um governador, por isso a gente vota uma vez. Essa vez a gente escolhe 2 senadores, por isso que a gente vota 2 vezes. E agora o eleitor malandro está pensando, eu vou votar 2 vezes no mesmo. Eu vou votar mais no meu senador. Você pode fazer isso? Não vai dar. Não pode fazer isso, infelizmente. O primeiro voto vai ser contabilizado e o segundo voto será anulado. Depois do voto para senador, você vota para governador e depois você vota para a presidência da República. Então você vai votar 6 vezes. 6 vezes. É bastante eleições. voto. E normalmente você que não é tão bom de decorar números, talvez seja muito oportuno levar uma colinha, né? Levar o famoso santinho, que eu acho um nome muito engraçado, né? É verdade, é um nome curioso mesmo, o Santinho. Ainda tem, será, o Santinho? Com certeza. Porque um tempo atrás as ruas ficavam muito mais poluídas de Santinho, né? A gente teve acho que teve normas sobre isso. Sim, a gente tem hoje legislações muito específicas para... Como é que é o nome disso? Desforra? Não, tem uma palavra para isso, meio que sair jogando papel na rua, assim, no sentido de fazer uma propaganda política meio que no desespero. Uma última propaganda para as pessoas, talvez... juntar os papéis e votar naquele candidato. Então, a gente hoje... É uma estratégia. Mas era uma estratégia muito utilizada. Eu já digo por quê, assim. Mas a gente tem normas específicas que impedem essa prática hoje em dia. Então, você tem o santinho, mas você não vai achar seu santinho numa pilha na frente da urna, né, que você vai votar. E você também não vai conseguir acessar a urna com o seu celular. Então, você tem que ter o santinho de papel. Para quem não está familiarizado com isso, saiba que é proibido que a pessoa se dirija à cabine de votação com o celular ou com qualquer outro dispositivo eletrônico. Então tem que ser no papel mesmo, como faziam os antigos egípcios. Se você quiser um santinho em papiro, talvez o seu candidato possa lhe ajudar com isso. Ou pedra, né? Ou pedra. Mas então esses são os nossos 6 votos que teremos, né? 6 votos que teremos. Agora falando super de cabeça, 5 números normalmente o deputado estadual, 4 números deputado federal, 3 números senadores, né? Serão 2 votos de 3 números, e depois com 2 dígitos, apenas o número efetivamente do partido, então, para o governo e para a presidência da República. Exato, e toda essa galera tem mandatos de 4 anos, com exceção dos senadores, que têm mandatos maiores de 8 anos. Então pense o dobro sobre os seus votos para o Senado, porque esse pessoal fica lá por muito tempo. Por falar em pense bem, esse pessoal fica lá por muito tempo, talvez seja oportuno a gente explicar um pouco, para quem está nos ouvindo, o que cada um faz. Porque depois a gente vota, e normalmente a gente esquece em quem votou, né? Ou a gente ainda não pensou em quem votou. E eu só vou puxar esse parênteses antes. Por que o pessoal jogava tanto papel na rua? Porque normalmente a maioria das pessoas decide em quem vai votar para deputado estadual, deputado federal e senador nas últimas 48 horas. Olha só, eu não tinha essa informação. Isso é um dado bem interessante. Normalmente você já sabe quem vai votar para governador. Sim. Normalmente você já sabe quem vai votar para presidente, porque são as 2 eleições mais polarizadas e mais ideológicas. Então você já concorda com algumas ideias prévias
e você então já meio que definiu quem você é. E faz sentido, e a gente tem uma cultura de supervalorização do executivo também, né? As pessoas têm a impressão de que esses votos são mais importantes por algum motivo. Não, isso, exatamente. Exatamente. E aí, esse voto de deputado, esse voto de senador, acabava sendo um voto de último momento. E muitas pessoas, às vezes, estavam indo exatamente no caminho para a sessão eleitoral e encontravam um papel, vou votar nesse aqui. Esse aqui é do mesmo partido do que eu vou votar para presidente. Sim. Tanto faz. É um voto que a pessoa às vezes sente que tanto faz. E, na verdade, é um voto super importante, inclusive por conta das emendas parlamentares, que depois a gente pode falar um pouquinho, que significam, muito resumidamente, que, embora esses outros agentes políticos não façam parte do executivo, eles controlam uma parte do orçamento do executivo. Então, uma parte dos investimentos que o Estado vai fazer, que a União Federal vai fazer, são controladas pelos legisladores numa dinâmica um pouco disfuncional, mas é a dinâmica que nós temos hoje. Isso, a gente pode começar falando talvez desse papel dos deputados federais e dos senadores. O que eles fazem basicamente, né? Eles são, os dois, parte de um dos poderes da República, que é o chamado Poder Legislativo. No Brasil, a gente tem o Poder Legislativo dividido em duas casas, né? O Poder Legislativo é formado por uma Câmara dos Deputados, onde são 513 deputados federais do Brasil inteiro, distribuídos proporcionalmente conforme a população de cada estado. Assim, o estado de São Paulo terá mais deputados federais do que o estado da Paraíba, por exemplo. E na outra casa, a gente tem o Senado Federal, que é formado por 81 senadores, 3 senadores de cada ente federativo. Sim. A ideia é que a Câmara dos Deputados seja uma casa que representa o povo, por isso ela é chamada de Casa do Povo, e por isso os representantes são proporcionais à população de cada estado. E o Senado Federal, teoricamente pelo menos, ele não tem representantes do povo, ele tem representante dos estados. E como os estados estão em igualdade de condições dentro da federação, a ideia é que eles tenham a mesma representação no Senado, por isso que são 3, independentemente da população do estado. Então, evidentemente, em estados com população muito baixa, como, sei lá, o Amapá, como o Acre, é muito mais fácil eleger um senador, você precisa de muito menos votos, mas ele é tão senador quanto qualquer outro. E normalmente até mais influente politicamente, né? A gente pega os últimos presidentes de... Claro, teve o Rodrigo Pacheco, talvez uma exceção agora recente, assim, que era senador, senador, né? Por Minas Gerais. Mas normalmente os presidentes do Congresso Nacional, consequentemente os presidentes do Senado, são senadores por estados do Nordeste. Então, eles talvez consigam construir uma malha política ao seu redor, né, até pela proximidade geográfica do Nordeste, de forma mais hábil que os senadores do Sudeste. É um poder muito consolidado. É muito difícil que um desafiante consiga romper esse ciclo de eleições. Essas pessoas, muitas delas, estão no 4º mandato como senador, no 5º mandato. A gente pode falar alguns nomes sem fazer propaganda política, porque não são desse estado, do nosso estado, mas Renan Calheiros é um nome muito relevante, o Ciro Nogueira, que é o presidente do PP. Então você tem senadores que estão realmente há muito tempo no... Até o atual presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, é senador pelo Amapá. Amapá, se não me engano. E é isso, é um senador que não tem nenhuma perspectiva de perder eleições pelos próximos 90 anos. Mais ou menos. E para quem com certeza está achando, meu Deus, não é possível que eles fiquem tanto tempo assim, é só lembrar do antigo presidente da República, né? José Sarney, que depois realmente ficou muito tempo também como senador. E o que eles fazem basicamente, então, né? Além de, como o Jordano falou, controlar o orçamento público, né? Que essa é uma coisa que realmente nos últimos anos tem crescido. Apesar de esforços dos outros poderes para tentar reduzir, o Legislativo controla cada vez mais o orçamento público. Existem estimativas que um deputado federal abocanha entre emendas parlamentares, entre fundo partidário, entre fundo eleitoral e outros benefícios, mais de 300 milhões de reais. Exato. Eu tenho alguns dados sobre isso, apesar de não ser a minha função trazer dados para o programa, mas veja só. Aqui é versatilidade, pessoal. É isso aí. O que são emendas? Porque é uma linguagem confusa também. Emendas ao quê? Como é que funciona isso? São emendas à lei orçamentária anual. Então, a gente tem uma lei que diz qual é o orçamento do Poder Executivo para o exercício, né, para o ano. O governo pensa você, né? Você tem a sua conta bancária e você tem que gastar dinheiro. Você não pode
né, enquanto governo, fazer o que você faz normalmente, que é ir gastar o quanto você tem na conta. O governo tem que, no começo, na verdade, no ano anterior, dizer quanto que vai gastar no ano que vem. Imagina você, cidadão, tendo que fazer isso. Seria muito complicado você, com a sua vida particular, uma pessoa. O governo tem que fazer isso num país de 220 milhões de habitantes. Exato. E essa lei, embora ela seja aprovada no exercício anterior, ela recebe algumas emendas ao longo do exercício corrente que possibilitam o direcionamento de recursos que vão ter que ir para algum lugar específico. Então você planeja gastar, por exemplo, X bilhões em obras, mas você não tem necessariamente a lista de obras que serão contempladas. Isso. Então você vai fazendo emendas a essa lei. Por conta de alterações constitucionais que aconteceram nos últimos anos, uma parte dessas emendas, que antigamente ficavam a cargo do próprio Poder Executivo, que é quem, em tese, administra o orçamento, uma parte dessas emendas, e uma parte significativa, foi delegada ao Congresso Nacional, ou seja, aos membros dessas duas casas que nós mencionamos, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E se estima que, apenas em emendas individuais, cada parlamentar tenha aproximadamente 40 milhões por ano para destinar para onde quiser. Claro, dentro de alguns critérios e principalmente por conta de alterações recentes, eles têm que prestar contas disso de alguma maneira. Mas é engraçado que por conta de alterações recentes, eles têm que prestar contas. Eles têm que prestar contas. Até um tempo atrás eles nem precisavam. Mas o que isso significa? Uma parte do orçamento, quem define se vai para comprar ambulâncias para Garibaldi, ou para fazer uma ponte em Farroupilha, ou para fazer alguma outra coisa qualquer em qualquer outro lugar, é um deputado. Não é o governo que normalmente administraria o orçamento. Então, esse voto que você vai dar, tanto para deputado quanto para senador, é um voto que impacta, inclusive, quais investimentos serão feitos pelo governo, porque uma vez que o parlamentar faça essa emenda à lei orçamentária, o executivo precisa executar. O governo não pode se recusar a fazer. Então, se o parlamentar usar a sua emenda para enviar recursos para comprar 22 ambulâncias que uma cidade de 1.000 pessoas provavelmente não precisa, o governo não tem ingerência sobre isso, o governo não pode recusar essa compra. Então, esse pessoal, além de cumprir suas funções habituais, que são as funções legislativas e as funções de fiscalização do Poder Executivo, eles estão com uma parte do orçamento nas mãos. E para que a gente compreenda o impacto que isso tem, somadas, todas as emendas parlamentares correspondem a cerca de 70% do orçamento de investimento do governo. É muita coisa. O que é o orçamento de investimento? Não é o orçamento total. O governo tem um orçamento total, que é muito grande, mas ele tem despesas fixas que ele precisa pagar. Então, especialmente em saúde e educação. Exatamente. Então, você tem o gasto fixo com saúde, que você não pode mexer, você tem o gasto com educação, que você não pode mexer, você tem o gasto com a folha de pessoal dos servidores, que é um gasto bastante elevado, e aí o que sobra é o dinheiro que você tem para investimento. 70% desse dinheiro de investimento está nas mãos do Congresso Nacional. Então, pelos teus dados, né, quando a gente elege agora os deputados federais, a gente está elegendo cada um deles com basicamente um cheque em branco de 40 milhões por ano, o que vai dar 160 milhões ao longo do mandato, sem contar o fundo partidário, Sim. fundo eleitoral, sem contar outras verbas que também eles podem utilizar. E essas emendas são as individuais. A gente tem outros tipos ainda que são as emendas de bancada, as emendas de comissões, que é um assunto um pouquinho mais complexo, que fica mais à disposição do partido do que da pessoa. Sim. Mas, de qualquer maneira, um deputado que consiga se eleger consegue movimentar sozinho uma quantidade bastante relevante de recursos. Então a gente tem que também pensar em não só pessoas que queiram fazer leis ou queiram fiscalizar o Poder Executivo, mas a gente tem que ter ideia de eleger pessoas, a título de deputado federal especialmente, que sejam preocupadas com bem investir dinheiro público. Exatamente. Que tenham boas ideias. Né? E depois vão ter esse dinheiro e talvez vão colocar em qualquer lugar sem nenhum critério. Né? Exatamente. Isso aumenta bastante a importância desses votos e acaba até por diminuir, apesar de a gente não ter uma percepção pública disso, acaba por diminuir um pouco a importância do presidente da República, que não é mais aquela figura que às vezes a gente imagina, que tem um poder gigantesco nas mãos e usa como bem entender. Ele tem diversas amarras, algumas delas que sempre existiram, amarras legais, amarras de
só poder gastar o que a lei permite, mas o orçamento que está efetivamente à disposição do presidente da República nunca foi tão pequeno. Então, a gente... E dos governadores também. E dos governadores também. Então, obviamente, é um sistema bastante disfuncional. Isso vai dar muito errado no futuro próximo, etc. Mas não é esse o nosso assunto de hoje. Mas isso é interessante, porque isso está gerando um caos que eu te contei outro dia em Minas Gerais, muito interessante. E vou usar ali a título de exemplo. Né? Em Minas Gerais, que também, assim como no Rio Grande do Sul, tu vê, terá eleição para governador esse ano, há uma grande interrogação sobre quem será o próximo governador de Minas. Para quem não lembra, Minas foi governada nos últimos 8 anos pelo Romeu Zema, hoje pré-candidato, ainda não foi oficialmente consagrado. Não, já teve foi, as convenções, perdão, não foi registrada a candidatura, mas já está definindo a convenção. Então, candidato à presidência da República pelo Novo, né? Então, há uma interrogação em quem será o sucessor dele em Minas Gerais. O vice dele é um candidato... o PT lançou um candidato, o PDT lançou um candidato, o MDB lançou um candidato, o PP lançou... Vários partidos lançaram candidatos. Mas o favorito nas pesquisas é um senador, chamado Cleitinho. Nas pesquisas ele tem chance de ganhar no primeiro turno, inclusive. Aí a gente vê, eu não tenho muita informação, mas aí a gente vê que tem um problema, né? O favorito é alguém identificado como Cleitinho. Não. Tá tudo bem. Mas tu vê. E aí... Ele está numa certa... Uma história até um pouco engraçada para quem quiser pesquisar, porque em um dia ele acorda e se diz candidato, no dia seguinte ele acorda e se diz não candidato. Né? Hoje ele é senador da República e ele tem mais 4 anos ainda como senador. E qual que é uma das grandes coisas que a crítica na mídia está apontando? Que Cleitinho é um senador muito confortável. Por quê? Justamente por isso que a gente está falando. Ele tem orçamento público na mão, ele é um senador bastante vocal, ele é um senador que acaba usando muitas redes sociais e, com isso, mobiliza muito o seu eleitorado. Mas sair de uma função de senador, que a princípio fiscaliza, que a princípio denuncia e que a princípio usa as emendas parlamentares meio que sem muito controle, para uma função de governador, onde você é o responsável, você é a linha de frente, você é a cara de um Estado, é muito diferente. Você ser legislativo e você ser executivo envolve que o público vai te olhar com outros olhos. Por isso que dizem, então, que Cleitinho está Esse dilema. Esse dilema até agora, dia 15, então, para saber se registra ou não como candidato ao governo de Minas Gerais. Então, tu vê a importância disso. Às vezes, tu vota em alguém porque tu acha que essa pessoa tem um perfil combativo, essa pessoa tem um perfil de denunciar, de gritar, de fazer acontecer, mas hoje você não vota só para o legislativo para isso. Você vota em legislativo também uma função de executar políticas públicas, que não é a função original. Né? Mas hoje o legislativo executa políticas públicas. Sim. E não só não é a função original, mas é uma função que as pessoas não entendem direito, porque realmente é um assunto complicado, chato. É um assunto chatíssimo. A gente sabe, você está ali no meio do seu treino e a gente está competindo ali com o supino para ver quem está mais... Né? E a gente falando de políticas públicas e... Mas é um assunto complicado das pessoas entenderem, porque também a gente não tem uma educação que nos prepara para isso. A gente sai do ensino médio sem saber qual é a função dos agentes políticos, que é, na minha visão, um problema. E não é deixado claro para a gente que essas pessoas têm orçamento na mão. Inclusive na campanha deles, quase nenhum deputado fala sobre isso. Nenhum fala. Quase nenhum fala o que pretende fazer com as emendas, porque existe até pela parte dos políticos uma percepção de que isso é um pouco inadequado. Né? Todo mundo sabe que tem algo estranho acontecendo. Então a pessoa, quando pede seu voto, ela dá muito mais ênfase as ideias dela, o que ela vai defender, leis, com quem ela vai brigar, normalmente tem isso também, que tipo de ideia ela vai abraçar, mas é muito difícil que um candidato a deputado diga, olha, as minhas emendas vão ser destinadas para isso, para isso, para isso. Então a gente acaba dando um cheque para essas pessoas sem ter nenhuma expectativa de onde esse cheque vai ser utilizado. Isso realmente é interessante. Inclusive, é um movimento que se tem em várias cidades, não só aqui da Serra Gaúcha, mas do Brasil inteiro, assim, de tentar convencer os eleitores a votar em candidatos locais. Sim. Por quê? Porque você tem uma ideia, que não é necessariamente verdade. Né? Não é necessariamente verdade. Mas de que candidatos locais trazem mais emendas para o seu reduto eleitoral. Né? Sim. Então, seria uma forma de, eu quero
privilegiar a minha cidade, eu vou votar no candidato da minha cidade. Sim. E essa sistemática das emendas, inclusive, justamente por conta dessa dinâmica, cria uma tendência à reeleição, né? Provavelmente nós vamos ter esse ano o recorde de reeleição. A gente já tem o recorde de candidatos à reeleição. Sim. 87% do Congresso, da Câmara dos Deputados vai ser candidato de novo. Sim. É muita gente. E é muito provável que a gente tenha o recorde de deputados efetivamente reeleitos, porque é isso, a pessoa utiliza esse dinheiro que está à sua disposição para consolidar uma posição junto com o seu eleitorado. O que inicialmente até pode parecer uma coisa ok, né? uma dinâmica ok, mas é uma dinâmica profundamente injusta. Porque dificulta a renovação, né? Sim, dificulta a renovação, dificulta a entrada de pessoas novas na política. E isso faz com que a política pública não seja pensada de uma maneira global. Cada um puxa o dinheiro para a sua cidade. E não importa muito se essa cidade realmente precisa mais desse dinheiro ou não. A gente cria uma disfunção na distribuição do orçamento. Sim, é porque os deputados realmente não têm essa obrigação de ser governo estadual nem de ser governo federal, de ter que olhar para o todo, né? Exatamente. E tentar fazer uma coisa que se chama equidade, né? De fazer uma certa redistribuição dos recursos de forma que o município, na fronteira com o Uruguai, não fique desassistido frente a Porto Alegre. O deputado ele pode colocar todos os recursos em Porto Alegre, que é a cidade dele, e deixar o resto do estado mais desassistido. E mesmo que não seja a cidade dele, é a cidade onde tem mais votos. Então ele vai levar as emendas para lá, provavelmente ele vai colher muito mais frutos eleitorais. E aí aquela outra cidade que precisaria mais do recurso acaba ficando desassistida. Então é super legal, gente. Tá tudo certo com o nosso sistema. E dito isso, então, a gente pode dar uma certa guinada, agora que a gente, de certa forma, explicou em quem você vai votar. E lembrando só que o voto para senador, o segundo voto para senador, costuma ser, inclusive, um dos votos que as pessoas mais anulam. Isso pelo que tu falou, de acabar votando 2 vezes no mesmo senador, e outro por não saber em quem votar. Que a pessoa se prepara para votar em um só, né? Sim. Então, realmente, acho que esse nosso começo, quase metade de conversa, sobre os 6 votos que você vai ter que fazer na urna, realmente atentem, né? São 2 senadores mesmo. Será que as pessoas ainda acreditam naquelas coisas de o voto nulo conta para quem está ganhando ou alguma coisa do tipo? Não sei, mas então é bom desmistificarmos. Tomara que não. Assim, gente, os votos em branco e os votos nulos não contam para ninguém. A gente tem... O que é voto em branco e voto nulo? O voto em branco é quando você aperta o botão branco na urna. Que eu acho maravilhoso existir a opção. Exatamente. Você está declarando, eu não voto em ninguém para esse cargo. Então você pode fazer isso, é só apertar o botãozinho branco e confirma. Não recomendo que faça isso, porque você vai estar jogando seu voto fora, mas é uma opção que você tem. E o voto nulo é quando você vota em um candidato que não existe, em um número que não corresponde a candidato algum, ou quando você tenta votar 2 vezes no mesmo senador. Por exemplo, 00, né? Não existe nenhum partido 00, então se você clicar 00... Exatamente. Então esse voto não conta. Na contabilização dos votos, contam apenas os votos válidos que foram dados para candidatos que existem, os outros são simplesmente descartados. Então, às vezes a gente vê algumas bobagens como, porque se mais da metade das pessoas votarem nulo, anula as eleições. Não. Você só vai jogar... Basta uma pessoa votar um voto válido. Exatamente. Será computado. Só se todo mundo votasse nulo, aí sim a gente poderia ter algum efeito, mas não vai acontecer. Os candidatos, eu acho, votarão em si mesmos. Então, os votos nulos não servem para muita coisa, mas eles simplesmente fazem com que você retire a sua opinião daquele pleito específico. Eles não contam para o candidato que está ganhando. Existe uma crença disso que vem da obviedade de que se você não votar em ninguém, o resultado vai permanecer exatamente como está. Então, quem está na frente continua na frente, mas não é que o seu voto conte para quem está na frente. Que mais que nós temos desses mitos e informações estranhas? Mitos e informações estranhas sobre eleições. Tem a questão da boca de urna também, o que pode e o que não pode. Então a pessoa às vezes pensa, eu posso ir votar com a camiseta do meu candidato, com a camiseta do meu partido. Você pode, todas as manifestações silenciosas de apoio a candidatos estão liberadas. O que você não pode fazer é incomodar os amiguinhos na fila da urna. Você tem uma proibição, a gente vai falar talvez mais sobre isso lá em outubro, talvez a gente faça um programa mais sobre
essa semana das eleições, mas do sábado às 10 da noite, se não me engano, até o fim do dia eleitoral é absolutamente um certo silêncio, um certo respeito à intimidade de cada eleitor, né? Sim. Está vedado também uma propaganda, mesmo nas redes sociais, de forma ostensiva, né? A ideia é respeitar. Você fez um mês de campanha política, então no último dia, na última noite, deixa cada eleitor dormir, pensar com a sua consciência, refletir, escolher o voto para deputado que ainda não escolheu. Exatamente. E votar tranquilo. Né? Você não pode também tirar foto do seu voto, então se você enganar o mesário e entrar na cabine com o celular, você não deve tirar foto do seu não voto. Faça vídeo. Se publicar essas imagens, você vai ter problemas. Isso existe para resguardar o sigilo do voto, porque se as pessoas pudessem tirar fotos dos votos, seria possível que alguém exigisse comprovação sobre quem você votou. Logo, comprando o seu voto. Né? Exatamente. Ou talvez ameaçando uma demissão do seu voto. Então, realmente é complicado. Mas vamos falar um pouquinho sobre o voto proporcional, que eu acho que é uma coisa também que as pessoas não entendem muito bem. Porque a maioria dos votos, né, os votos para senador, o voto para governador e o voto para presidente da República, você simplesmente escolhe aquela pessoa. E ganha quem tiver mais votos. Então, a pessoa que for mais votada para senador no Rio Grande do Sul está eleito senador. Ponto. Os votos para deputados não funcionam exatamente dessa maneira. A gente tem um sistema proporcional que privilegia o voto no partido. Então, na verdade, se você votar num candidato do partido X da sua cidade, o que você está fazendo é votando no partido X. E aí, dentro do partido X, caso ele alcance um número mínimo de votos, os deputados mais votados ocuparão as cadeiras que o partido conquistar. Mas na prática, e isso até é um pouco ruim às vezes de dizer, porque pode ser que desestimule a pessoa a votar no candidato local, na prática você está votando nos candidatos mais fortes daquele partido. Sim. E não necessariamente na pessoa que você escolheu para votar. Tanto que muitas pessoas, é um número pequeno, mas muitas pessoas, olhando para o Brasil inteiro, votam na legenda, né? Sim. Você não é obrigado a votar em deputado estadual ou deputado federal em alguém específico, né? Você pode digitar apenas o número do partido, vai aparecer o símbolo do partido, o nome do partido. E você pode confirmar, é o famoso voto na legenda, né? Eu acho que esse voto na legenda reflete ainda mais a ideia de que você não vota na pessoa, você vota no partido. Exatamente, você está dizendo, olha, eu concordo com as ideias desse partido, quem forem os candidatos mais votados desse partido, eu quero que eles sejam eleitos. É isso. E a ideia, tu explicou, né, mas só para talvez deixar claro, a ideia é você pegar o número de votos, dividir pelo número de vagas e tá todo mundo brigando por esse chamado coeficiente eleitoral, né? Então, é um número mínimo para tentar fazer pelo menos uma vaga e a partir disso a segunda, a terceira e etc. Então, se você simpatiza muito com um candidato específico, mas não concorda muito com os outros candidatos daquele partido, com as ideias que aquele partido propaga, saiba que as chances são grandes de você estar apenas colaborando com a eleição daqueles candidatos com os quais você não concorda. Então, tome cuidado. Isso funciona também na eleição municipal para o cargo de vereador, é exatamente a mesma dinâmica. No cargo de vereador é talvez mais próximo e faz a gente entender, né? Sim. Porque é muito, muito comum a gente votar naquela pessoa que é próxima, que é parente, é amigo, é colega de trabalho, é vizinho. E às vezes é de um partido que ninguém... Você não morre de amores. Talvez ao contrário. Então, aquele seu amigo não vai ser eleito, mas o seu voto foi para esse partido que você acaba não caindo da maior paixão. É bem comum, na verdade. É bem comum. É bem comum. E, além disso, assim, eu queria falar um pouco, Jordano, sobre o que a gente não pode fazer esse ano. Que algumas coisas a gente tem por... óbvio, né, não poder. A gente não pode colocar um outdoor na nossa casa, né? Há muito tempo os outdoors estão proibidos. A gente não pode forrar o nosso carro de adesivos de candidatos também, né? Tem metragens máximas, né, para você adesivar o seu carro. Mas esse ano, com a popularização da inteligência artificial, do uso, né, de softwares para criar imagens, criar vídeos, criar textos, a gente tem algumas regras mais específicas sobre isso. Que, eventualmente, um cidadão, um eleitor meio desavisado, pode pensar, não, eu quero muito ajudar o meu candidato. Eu quero fazer um favor, quero fazer aqui na minha rede social particular, quero fazer alguma coisa para colaborar. E aí eu vou deixar duas coisas que você não pode fazer. Primeiro,
colocar dinheiro. Né? É absolutamente vedado qualquer tipo de patrocínio, de impulsionamento pago que não seja aquele oficial do candidato. Então, você fez uma postagem muito bonita, botou uma foto com o seu candidato e resolveu botar, sei lá, R$50 lá para impulsionar, para todo mundo ver que você vai votar nesse cara. Parabéns. Você cometeu o crime eleitoral. Nem se for um vídeo muito bonito do meu candidato junto com uma formiga que toca violão, feito por inteligência artificial. Mesmo assim, eu não posso. Mesmo assim, não pode. E você tocou num assunto bem interessante, que é o uso da chamada deepfake, né? Que eventualmente é o uso de inteligência artificial para criar um vídeo absolutamente falso, no sentido de aquele vídeo realmente não tem a menor chance de ser verdadeiro e não, especialmente para simular, né, emular talvez alguma outra pessoa, né, viva ou morta. E eu vou dar 2 exemplos, né, com certeza devem ter pensado. Um exemplo, acho que vou falar a mero título de exemplo. Um dos nossos candidatos hoje a governo, né, já definido, é uma mulher chamada Juliana Brizola. Ela, com certeza, se pudesse, adoraria um vídeo do avô, Sim. Leonel de Moura Brizola, apoiando a campanha. Para quem não sabe, né, Leonel de Moura Brizola faleceu. Então, ele não vai conseguir gravar esse vídeo. Logo, está totalmente proibido o uso de inteligência artificial para fazer um vídeo do avô. Você pensa, mas é o avô dela que talvez fosse gravar o vídeo. Ótimo, talvez fosse gravar o vídeo. Sim. Não é ele. Ele não tem como manifestar a sua vontade e qualquer forma de gerar essa comoção no eleitor é proibida. Então, agora, no período eleitoral, está terminantemente proibido. Aí vocês vão se perguntar, não, mas teve 2 semanas atrás, se não me engano, na convenção do PL, que lançou Flávio Bolsonaro como candidato, um vídeo de Jair Bolsonaro feito por inteligência artificial. Sim. Isso seria ou não proibido? E a discussão foi, mas não era campanha. Sim. Era um ato, era uma convenção partidária, que se entende por ser, embora tenha sido divulgada, é um ato em tese fechado. Sim. Não foi feito um vídeo para o eleitor, foi feito um vídeo internamente para o partido, então, a princípio, estaria permitido. Mas esse tipo de coisa, a gente tem um caso, e eu dei esse da Juliana Brizola, porque seria realmente uma carta na manga muito boa. Sim. Poder fazer um vídeo de um ex-governador, de uma figura para muitas pessoas, especialmente mais de idade, uma figura querida, de sensibilizar o eleitor. Não pode, totalmente proibido. E até para a pessoa que... Claro, e desculpa, só para deixar bem claro, a campanha da Juliana Brizola não pode fazer, mas você, enquanto eleitor da Juliana, também não pode fazer. É uma regra que se aplica a todo mundo, né? Você não pode, de seu bom coração, vou criar um vídeo aqui em homenagem ao meu candidato. Não pode. Sim. E claro, a maioria das pessoas eu espero que saibam que o Leonel Brizola faleceu há muito tempo, mas pode ser que tem gente que não, né? É um material enganoso, ou a pessoa pode pensar que ele realmente disse aquilo antes de morrer. Então, realmente, é um material que tem um potencial de confusão das pessoas. Até porque hoje, os vídeos por inteligência artificial, eles são feitos de uma forma que, a um olhar muito rápido, Sim. e é um olhar de que não está acostumado, uma pessoa idosa, uma pessoa com baixa escolaridade, baixa inserção digital, ela vai se enganar. Sim. Ela vai ser iludida por aquilo. Então, acho que é uma dica realmente valiosa. Não façam esse tipo de coisa. Não postem nas suas redes sociais. Se encaminharem a vocês, não compartilhem. Né? Porque a ideia, independente de qual candidato seja, porque a ideia é que conteúdos gerados por inteligência artificial devem ser bem colocados, né? Devem estar bem identificados. Mas esses vídeos específicos, que são mentiras absolutas, né? Porque a pessoa realmente não falou aquilo, ela não é a pessoa sequer é viva, esse conteúdo está totalmente proibido. É isso, gente, não cometam crimes. E mais uma, só que eu vou dizer assim para o pessoal também não fazer, é fazer enquete na sua rede social. Isso, a gente está em período agora, em período eleitoral, onde só pode ser feitas pesquisas registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Qualquer pesquisa, mesmo que pequena, tem que ser registrada com metodologia, com, né, todos os encaminhamentos. Então, se você abre sua rede social, Instagram, abre o Face, abre o que você quiser, e colocar, galera, em quem vocês vão votar? Digite 1, digite 2, ou põe a carinha curta para tal candidato, coraçãozinho para outro. Isso também não pode. Porque isso, na visão do Tribunal Superior Eleitoral, cria perante aquele grupo social uma ideia falsa. Sim.
Você vai estar com um público muito selecionado, e vai causar a impressão de que aquele candidato está disparado na frente. Está disparado na frente, né? Obviamente, né? Uma pessoa de esquerda que cria esse tipo de pergunta vai ganhar o Lula. Uma pessoa de direita que cria esse tipo de pergunta vai ganhar o Bolsonaro. Então, nenhuma das duas está respeitando uma metodologia de pesquisa, né? Algo que aprendemos, inclusive, na FSU, fazer metodologia de pesquisa certa para dar bons resultados. Mas é isso. Esse tipo de coisa é muito comum. As pessoas fazem isso na rede social. Fazem de brincadeira, fazem, enfim, realmente para conversar com os amigos, etc. Isso não pode fazer nesse momento. Podia fazer no passado, agora não pode mais. É isso, gente. A moral da história: não cometa crimes eleitorais e venha estudar na FSU. Temos um programa? Temos um programa. Diogo, um forte abraço. Valeu, pessoal. Um abraço para os ouvintes. Bom treino para você que está aí ainda no meio do supino. Já dava para ter acabado, né? Podia ter passado já para o treino de perna, mas beleza. Até mais, gente. Até semana que vem. Mais música. Mais rádio. Mais você.